Olá, bom dia, bem-vindos com mais um Deus em Gotas aqui no nosso dia, né? E hoje trazendo a palavra da semana, né? A semana toda que caiu, Cris, na terça-feira? Foi livro de Jeremias 34, Situação dos Escravos. No dia 20 foi o livro de Judite, O Poder de Nabucodonosor. E no dia 21 foi o livro de Atos 12, A Prisão e Libertação de Pedro. Sim, e hoje, Jair? Hoje, que é sexta-feira, caiu a palavra no livro de Mateus, no capítulo 26 e no seu versículo 69 até o 75, que fala da negação de Pedro, né? Quando Jesus estava sendo preso ali pelos pecadores, pelos homens lá que estavam para executar ele, Jesus tinha comentado com Pedro que Pedro disse para Jesus um pouco antes desse acontecimento. Jesus pregando para eles falou assim: eu vou ser entregue na mão dos pecadores, eles farão muitas coisas comigo e por fim me matarão. Aí ele falou assim: e vocês vão ser todos espalhados, porque vai acontecer isso comigo. Eu sou o pastor de vocês, as ovelhas vão espalhar todas. E Pedro disse para ele assim: Jesus, não importa o que aconteça com o Senhor, eu vou estar com o Senhor, eu vou até o final. Não importa, né, o que vai acontecer comigo, eu vou com o Senhor até o final. E Jesus olha para Pedro e fala assim: Pedro, antes que o galo negue, você vai me negar 3 vezes. E Pedro ficou olhando para ele assim: Antes do galo cantar, antes né? do galo cantar, você vai me negar 3 vezes. E ele ficou olhando assim, né, os discípulos todos tinham falado a mesma coisa, que iriam até o final com Jesus. Enfim, acontece a prisão de Jesus, e quando estavam levando Jesus, todos os discípulos se dispersaram, mesmo como disse a palavra, como Jesus tinha dito. E Pedro está acompanhando meio de longe ali, está meio que vendo o que está acontecendo de longe, assim, meio que escondido. E algumas pessoas que conhecem ele, percebiam que ele estava com Jesus, começam a falar: você é um deles, você conhece esse homem, né? Ele negou, falou que não conhecia. E daqui a pouco, mais um pouquinho, chegou uma outra pessoa: você esteve com ele, você conhece ele, não conhece? E ele falou que não conhecia. E aí, pela uma terceira vez, outra pessoa vem e fala para ele assim: você fala igual ele, você tem a fala do jeito que eles falam. Você esteve com ele? Ele disse: não, nunca conheci esse homem, nem sei quem é esse homem. Então, quando ele fala isso, o galo canta, como Jesus tinha dito para ele, e ele se recorda das palavras de Jesus. E Jesus olha para ele, tipo assim, confirmando: tá vendo como eu sabia que você ia me negar? E Pedro sai então chorando amargamente pelo que ele tinha feito, pelas negações que ele fez, assim como Jesus tinha falado que ele faria. E o que nós podemos aprender, tirar de lição sobre esse texto, irmãos? É que muitas vezes acontece de um medo, a situação que nós estamos no momento, né, nos faz tomar decisões ou falar coisas que pelo medo, pela situação de ser punido, de sofrer alguma coisa pela palavra que nós vamos falar, pela verdade que falaremos, nós ocultamos ou fingimos não saber o que é certo, o que é verdade, o que é correto. Assim como ele. Porque se ele falasse pelo medo, se ele falasse que ele não conhece ele mesmo, como ele disse que ele falou lá, que ele seria, quando Jesus disse, se fosse para morrer, ele seria pego também, como foi dito, também estaria em um lugar junto com Jesus, também mesmo, eu queria ter até crucificado, porque estava indo para o momento da crucificação ali. Mas Pedro, ele nega pelo medo, pelo momento que ele estava ali. Ele não tinha aquela plena confiança em Cristo, de saber que se ele morresse ali com Cristo mesmo, ele seria ressuscitado. Ele não tinha essa certeza, ele duvidou disso, porque se ele tivesse essa certeza, se ele fosse mesmo convertido, ele fala assim: ainda que eu morra lá, ele vai ressuscitar como ele falou, e eu também vou, porque ele falou que vai ressuscitar todos aqueles que morreram. Então ele não teve essa fé, não estava totalmente convertido naquele momento. Só que o mais bonito e engraçado disso, irmãos, é que Jesus conhece as nossas ações, conhece o nosso coração, sabe realmente por que fazemos as coisas, né? Pedro ele sabia que não era um convertido ainda pelas atitudes, porque até mesmo segundo antes dele ser preso, quando o homem vai prender Jesus ali, chega aquele monte de gente, alguém vai colocar a mão de Jesus e Pedro tira a espada. A Bíblia diz que Pedro arranca a espada e corta a orelha do homem, que cai ali pelo chão, né? Faz um corte na orelha de um servo do outro sacerdote, do Malco, e Jesus, observando isso, fala: guarda a tua espada, Pedro, porque aquele que puxar a espada morrerá a espada também. E Jesus vai lá, coloca a mão na orelha daquele homem lá e retorna ao seu estado perfeito a orelha daquele homem lá. Então observa aí que nesse momento, quando Pedro ataca aquele homem, mostra que ele não está convertido, porque Jesus poderia fazer qualquer coisa naquele momento ali, mas Jesus estava se entregando, e Pedro não estava entendendo ainda isso, ele não estava totalmente convertido. Mas Jesus conhece nosso interior, sabe de todas as coisas. E
E a Bíblia diz que quando ele nega, Jesus sabia disso, ele sabia que ele não fez por maldade, foi por medo, não foi porque ele não acreditava, mas ele não tinha totalmente fé em Cristo ainda. Mas quando Jesus ressuscita, um pouquinho para frente, os capítulos para frente, Jesus dá uma oportunidade dele pedir perdão, dele se redimir disso, perguntando por 3 vezes a Pedro também. Como 3 vezes ele negou, Jesus perguntou 3 vezes para ele, mais um pouco à frente, se Pedro amava ele. Pedro, tu me ama? Aí Pedro disse, claro, Senhor, que eu te amo, o Senhor sabe disso. E então ele pergunta uma segunda vez, Pedro, tu me amas? E Pedro fica sem entender por que ele pergunta tanto assim, fala assim, claro, Senhor, o Senhor sabe, eu te amo. Aí ele pergunta pela 3ª vez, Pedro já não está entendendo por que de tanto questionamento, tanta pergunta. Aí Pedro fala assim, claro, Senhor, que eu te amo, tu sabes, sabe todas as coisas. E ele diz assim, então Pedro, vai e apacenta minhas ovelhas, vai, continua a obra que você viu começando a fazer aqui, continua, porque Jesus ia ser elevado ainda, ele estava nos 40 dias que ele ainda ficaria aqui para depois subir ao céu, subir e ser elevado. Ele estava ensinando ainda naquele momento ali que ele ia subir para continuar o trabalho dele ali. E nós vemos como que Deus gera oportunidade, né, irmãos? Como ele negou 3 vezes, Jesus perguntou 3 vezes, e as 3 vezes ele falou, sim, Senhor, eu te amo, o Senhor sabe disso. E Jesus, vendo no coração dele, sabia que realmente ele estava falando a verdade ali, e perdoou, ele está livre dessa culpa, porque ele se arrependeu naquele mesmo momento, ele chorou amargamente. E ninguém se arrepende se não chorar, irmão. Quando uma pessoa chora é porque ela está realmente arrependida daquele pecado, daquele erro ali. Amém? Amém, amém, sim. Aqui também tem então o resumo da semana, né, na primeira leitura, que foi qual que foi o título, Cris? Situação dos escravos. Então, naquela época, os escravos, né, Deus também deu uma ordem para que fossem libertados os escravos, né, depois do 7º dia, e não fizeram, né, então veio sempre o castigo, né, porque quando Deus te fala o coração, a gente sente, né, no dia de hoje, Deus falando conosco, tipo, não faça aquilo, ou faça aquilo, e a gente teimando em não fazer, ou fazer errado, né? Então vem sempre a punição para nós. Nós colhemos aquilo que nós estamos plantando, aquela palavra é isso, né? Aí depois veio a de Nabucodonosor, né, Cris? O poder de Nabucodonosor. O poder dele, ele tinha um exército imenso, ele dominava toda a região, ele era temido por todos os outros reinados. Então ele sempre, quando ele entrava numa guerra, ele saía vitorioso. E ele queria sempre o reconhecimento, né? E as pessoas não podem, né, forçar os outros a ter reconhecimento. É que nem nós estávamos comentando, por que Deus deixava ele executar muitas mortes, ou então disseminar alguns clãs, algumas coisas, algumas vilas, né? Realmente por quê? Porque as pessoas teriam que naquele momento, né, da dor, do medo, aí eles voltavam para Deus. Então sempre Deus permite também que você caia, que você tenha atritos na sua vida, que você tenha pedra no seu caminho, para que você se volte a Ele, é um chamado, né? E Nabucodonosor, ao contrário de Deus, né? Deus sempre foi tão humilde, Jesus quando a terra foi muito humilde, ele queria todo o reconhecimento para ele, né? Jesus, se ele estivesse querendo todo o reconhecimento, ele mostraria todo o poder que ele possuía para as pessoas, né? E não. Ele era um servo de Deus simples, né, e com um poder maravilhoso, né, imenso, e ele nunca pediu reconhecimento. Que quando ele pediu reconhecimento para Pedro, que foi a palavra de hoje, Pedro negou por medo. Ele não teve fé suficiente para falar assim, não vou negar o meu Senhor, porque eu estou com ele sempre, né? E mesmo assim, depois de tudo isso, na palavra de ontem, que caiu a prisão de Pedro, porque depois que Deus é tão misericordioso, Jesus foi tão misericordioso com ele, que voltou e falou, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas, então segue a minha obra, né? Então, aí o que aconteceu? Pedro pegou aquilo com tanta força para ele, porque ele levou uma decepção tão grande, uma culpa tão grande, quando Jesus olhou para ele e falou assim, eu não te disse que você ia me negar, né, na hora da crucificação? E Pedro, aquela dor cortando o coração dele, porque ele teve medo, a fé dele foi fraca na hora, né? E ele se arrependeu fundo da alma. E quando Jesus volta, né, da ressurreição e fala para ele aqui, ó, continua o meu trabalho, ele vai com todo fervor, aí ele vai com aquela garra toda, e ele foi muito perseguido, porque filhos de Deus são perseguidos, né? E aí ele, o que ele faz?
ele vai preso, né, porque queriam que matassem ele, porque ele fala do Cristo, ele era proibido, não queria que falasse de Jesus na época. E Jesus manda um anjo, né, Deus manda um anjo na prisão, que tira as correntes se abrem, as portas se abrem, os guardas não vêm, levam Pedro embora, para vocês verem o tamanho do poder de Deus, né? E nós temos uma fé do tamanho de uma mostarda, né? Menor que um grão de mostarda. Então, assim, que a palavra dessa semana é única, né? É uma única palavra, uma única mensagem. Nós temos que ser mensageiros de Deus com uma fé inabalável. Por pior que seja a situação, por que você está passando, Deus está sempre ali, nos resgatando, nos cuidando, nos olhando e querendo que nós sejamos alguém firme para Ele aqui, um ponto de luz aqui na terra, levando, apacentando suas ovelhas, levando a palavra àqueles que necessitam, fazendo a nossa parte. O que você conseguir fazer, mas creia que Deus está ali por você, não tema o inimigo, né? E seja sempre humilde, não como Nabucodonosor, querendo o reconhecimento. Se você faz uma obra divina para Deus e dá certo, é um milagre que Deus fez, não foi você, você simplesmente é um instrumento de Deus na terra. Então faça o seu melhor, né? Brilhe para as pessoas ao seu redor. Se você falar uma palavra para uma pessoa num dia já está muito bom, se você está resgatando meu irmão. Então é isso que Deus está trazendo aqui para nós nessa lição dessa semana, que sejamos luz com muita humildade, com muita fé, acreditando que Deus está ali por nós, porque Ele está, Ele é maravilhoso. Deus faz obras na nossa vida e planeja nosso futuro sem ao menos cobrar um milésimo de nada de quem quer que seja. Então Ele traz para nós essa vibração de luz, essa força, porque mais inimigos que você possa ter, Deus está te olhando, porque Ele olha o seu coração. Só que, meus irmãos, cada um tem que fazer a sua parte. Aquele que fala eu sou de Deus e não é de Deus, aquele que está ali torcendo para o irmão cair, torcendo para ele se dar mal, com raiva, com ciúme, com inveja, né, com alguma coisa que está beneficiando a ele mesmo, né? Esse não é totalmente de Deus, é aquela fé que falta, sabe? É aquela simplicidade que falta no coração e ser de Deus. Por que você não é de Deus? Porque Jesus não tinha ciúmes, não tinha inveja, Jesus não sentia raiva, Jesus não sentia, Ele não ensinou nada disso para ninguém, não sentia ódio de ninguém. Jesus simplesmente ensinava o amor. E o amor é a palavra-chave que nós temos que ter no nosso coração. Amar quem quer que seja, até o seu próprio inimigo, porque ele precisa de ajuda, ele precisa de uma direção, ele precisa de uma luz no caminho dele. Então essa palavra de hoje é muito importante para nós não estarmos no meio do muro. Ou nós estamos do lado esquerdo ou nós estamos do lado direito. A pessoa que se deixa levar, a vida levando, empurrando, é aquela pessoa que vai colher o quê? Ela vai colher o mais ou menos. Tudo na vida dela vai ser mais ou menos. Até qualquer sentimento, qualquer situação vai ser mais ou menos, porque ela não se define, né? Não adianta você ser um político do bem, ou você ser um político, ou você é do bem ou do mal. Você não é um político mais ou menos, você não é uma pessoa mais ou menos, você não trabalha mais ou menos. Não, eu faço isso, eu sou assim, eu sou assado, eu vou pro lado do bem, eu vou pro lado das coisas corretas, mas eu tô vendo coisas erradas. Como que você, de Deus, vê coisas erradas e fica neutro? Você está aceitando uma situação, aceitando algo que está acontecendo na tua vida errado. Então não, nós temos que tomar posição na nossa vida, e sempre a posição que Deus nos ensinou, que é dar caminho certo, caminho correto, caminho da luz, né? E sempre ligado ao alto, ao plano, para trazer para você sabedoria e discernimento em todos os momentos da nossa vida. Então peça para Deus a sabedoria e discernimento para você lidar em todas as situações do seu dia a dia e com todas as pessoas, porque vão vir pessoas equilibradas, vão vir pessoas que vai trazer para você, tentar te tirar o equilíbrio, mas sempre centrado na palavra do Senhor, porque quem está com Ele não teme, né? Ele está sempre nos guiando, nos amparando e fazendo os milagres no nosso dia a dia e nos oportunizando mais um dia para fazermos o melhor que nós podemos ser. E nunca é tarde para recomeçar, nunca é tarde para você iniciar uma obra divina dentro de você, para você poder passar brilhando para as pessoas tudo aquilo que você se transformou. Amém? Amém. Posso colocar mais alguma coisa? Pode. Que a gente acabou esquecendo. Como uma pessoa no dia de hoje, uma pessoa que conhece a Cristo, sabe quem Ele é,
pode negar Ele. A gente negamos Ele quando nós fazemos algo que Ele não faria e deixamos de fazer o que Ele faz, né? Porque Jesus, nós nunca vimos na Bíblia Ele agindo com violência, com maldade, tentando prejudicar alguma pessoa. Nunca nós vimos Jesus fazer isso. Sempre Ele procurava reverter situações, tirar as pessoas dos problemas e ajudar a todos que estavam à sua volta. Ele só fazia o bem. Ainda que para as pessoas que estavam com maldade com Ele fazia o bem, que foi até se entregou na cruz por causa daqueles que estavam buscando a sua morte. Então, aquele que confessa Cristo, a única forma dele negar Cristo é ele agir maldosamente, ele agir com trairagem, ele fazer o mal para o seu semelhante. Não adianta eu fazer o bem para quem é da minha família ou para os meus amigos e fazer o mal para alguém que eu não conheço, para uma pessoa que talvez procura fazer mal para mim. Então, se eu fizer o mal, se eu retribuir com o mal, eu não faço parte, eu estou negando a Cristo. Eu tenho que sofrer como Jesus sofreu por causa do bem, para fazer o bem para que ele me veja lá de cima e veja, olha, não está me negando, ele está fazendo conforme eu fiz e está seguindo o meu caminho, né? Então, a única forma de nós não negarmos a Deus é fazendo o bem. Faça o bem que você está fazendo o que Jesus quer que você faça. E se você fizer o mal, certamente você está negando Ele, porque Ele não faz mal, Ele não prejudica, Ele sempre ajuda, Ele sempre estende a mão para ajudar as pessoas que estão à sua volta, não importa a situação. Todas essas situações que nós vimos na Bíblia, Jesus estendeu a mão e ajudou as pessoas que estavam em dificuldades ali. Amém? Amém. E quem está vibrando mal vai recolher o mal para si mesmo, né? Pensa que está vibrando mal para o outro, querendo que o outro... Mas realmente ela está vibrando para o universo mal, que ela vai puxar para elas aí. E Deus deixa acontecer o quê? Você cair, até você reconhecer o seu erro, né? Tirar aquela mágoa, aquela raiva, aquela coisa que tem aqui dentro, né? Então nós temos que nos curar. E nós não temos ninguém é de ninguém, ninguém tem posse sobre uma situação, algo, ou uma casa, ou uma pessoa, ninguém é dono de ninguém. Então quando aquela pessoa sai de sua vida, queira bem, né? Aquela situação sai do seu controle, peça para Deus controlar, né? E não cabe a você tomar decisão negativa, porque você vai estar colhendo isso para a sua vida, sua própria vida. Então seja luz aonde você estiver, aprendendo com as palavras do nosso Senhor o que você deve ser. Amor verdadeiro, espalhando essa bênção para todas as pessoas. Amém. Né? Um final de semana para cada um de vocês abençoado, com a família, que seja um final de semana muito feliz. Que a paz do Senhor seja com todos vocês. Deus abençoe seu dia e seu fim de semana. Amém. Amém. Até segunda.